A paz do Senhor. Vamos ouvir uma palavra do Senhor nesse exato momento. Você está bem? Está tudo bem com você? Tem orado? Tem jejuado? Tem buscado a presença do Senhor? Vamos se alimentar nesse momento em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar de maneira certa de viver. Olha que palavra maravilhosa, né? Uma palavra de Deus, ela é para nos ensinar, nos corrigir e para viver da maneira certa. E como estamos vivendo durante o dia, diante da nossa casa, como sacerdote, como sacerdotisa e como filhos. A gente tem que tirar toda a ira, né, o nervosismo, porque nossos filhos são o espelho da nossa vida. Se você é nervoso, nervosa, eles vão ser nervosos, eles vão imitá-lo você. Mas se você é calmo, com paciência, fala mais calmo, a Bíblia mesmo diz: irá sem pecar, né? Então, tudo a gente tem que ter a temperança, né? Um tempero, o gosto certo. De menos é horrível, de mais faz mal demais. Aumenta a pressão, estoura, tem derrame, e os filhos já novos estão com diabético, porque eu vejo os pais comendo, o pecado da gula, comendo, é hambúrguer, é x-tudo, é batata frita. Então, você vai ensinar os teus filhos o caminho que devem andar. Qual é o caminho? O caminho de uma boa alimentação, o caminho de se cuidar, o caminho de cuidar da sua mente, da sua vida espiritual, de você tirar o nervosismo, tirar o palavrão, a murmuração, mas sempre adorando ao Senhor, né? Eles vão ver você orando, eles vão querer orar também. Eles vão ver você na hora do almoço, na hora do café: mas eu já orei, isso aquilo já está consagrado, Deus já sabe. Não, você está formando discípulos no teu lar. O que adianta conquistar o mundo inteiro, conquistar lá fora e dentro da sua casa sendo destruído? A Bíblia diz, né, que o Antigo Testamento poderia casar com mais de uma esposa e ter concubina. Mas a Bíblia diz que o diácono, o presbítero, ele tinha que ter o quê? Uma só esposa, para saber administrar dentro do seu lar, ser pastor da sua casa. Porque se não saber administrar dentro da sua casa, como vai cuidar da igreja do Senhor? Então você é o sacerdote da sua casa, a sacerdotisa da sua casa. Então teus filhos vão ver o que você vai ensinar eles ver. Se você ficar vendo porcaria na televisão, porcaria no celular, eles vão crescer desse jeito. Às vezes mais fácil é dar o celular para o filho para ele parar de bagunçar, porque a gente não tem paciência. A gente fica preocupado com o nosso trabalho, com nossos sonhos, nossas conquistas, nossas avarezas, e esquece do principal, que é educar os filhos o caminho que deve andar, que é o caminho do princípio bíblico, da palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Muitas das vezes os filhos vêm nervosos da escola por causa de o quê? Uma brincadeira disso, aquilo, outro. Mas por que eles são afetados desse jeito? Porque a gente é afetado no nosso dia a dia. E aí nossos filhos são afetados também. Qualquer palavra, isso, eles se desesperam, ele fica nervoso com as pessoas. Então a gente tem que ter paciência. A gente tem que pedir a Deus a mansidão. Não adianta profetizar, não adianta estar todo dia na igreja, não adianta isso, aquilo, outro, se você não tem a mansidão, a paz, perdoar, orar pelos inimigos, né? Orar pelas vidas, orar pelos teus filhos, orar pela tua casa. Muitas das vezes a esposa, a mulher sabe, ela edifica o seu lar. Ela vê que o sacerdotal do seu marido está abalado, o que ela vai fazer? Ela vai ajudá-lo através da intercessão, através de uma palavra. A Bíblia diz que é melhor dois do que um. Quando um está desanimado, o outro vem com uma palavra. E por isso que o casal, Deus não une pessoa, ele une propósito. Então, quando ele estiver desanimado, ela vai vir com uma palavra, ela vai vir com amor, vai vir com carinho, vai interceder, vai levantar o ânimo do marido. E o marido pode levantar estressado, as crianças estressadas, que não abalem nada. Agora, levanta a mulher com um dia ruim, na TPM, estressada. Acabou para os filhos, acabou para a família, porque desestrutura. Então, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ela conduz, porque do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, o ministério do homem vai bem quando a mulher está o quê? Do lado, apoiando, ajudando e falando: olha, eu sou sua mãe, fã, admiradora e admiro o seu trabalho, admiro o seu ministério. Então é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. E o esposo,
amando, cuidando, intercedendo, fazendo o papel daquilo que a mãe ela vai pela emoção, pelo coração, pela bondade, e o marido ele já vai mais ali na razão, ele vai mais ali na autoridade, ele vai mais ali disciplinando, orientando e com toda a sabedoria descendo o cajado, a orientação, ensinando a família o caminho que deve andar. Então a gente tem que aprender com a palavra do Senhor. E eu sempre falo, tem pessoas que, lá no Rio de Janeiro a gente falava assim, mulheres que apanhavam de marido, andavam com marido que só dava coisa errada, que não prestava, sanguessuga. A gente falava, mulher de malandro. E muitas das vezes tem cristãos que são que nem mulher de malandro. Gosta de estar em igreja que só bate, Deus vai matar, Deus vai irar, Deus vai corrigir, Deus vai fazer isso, Deus... É tanto cajado, é tanta coisa, e às vezes o cajado é só para aqueles dos irmãos que conhecem a vida, isso, aquilo, outro. E aí fala, aqui tem palavra, eu gosto de igreja assim. Não, é crente mulher de malandro. É pessoa que nem mulher de malandro, gosta de apanhar, gosta de estar em lugar que apanha, que sofre. Por isso que quando se desvia para o mundo, para as coisas erradas. Mas Jesus deixou o modelo, ide, fazei discípulo. E como está sendo formado o discípulo? Discípulo que não respeita a autoridade, discípulo que tudo é matar, tudo é Deus corrigir, tudo isso, aquilo. O evangelho tem que ser rico, tem que ser isso. O evangelho não é o que prego aí que sacrifício, Abraão fez sacrifício, não sei quem fez o sacrifício, e aí você vai prosperar. Não, a gente está no evangelho, a gente está na graça, a gente está o quê? De ir de pregar o evangelho a toda a criatura, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Ele venceu, tu vai vencer. E Jesus falou, por causa do meu nome será perseguido, vai vir calúnia, vai vir luta, vão te jogar na cova, vão te jogar na prisão, vão te matar. Jesus deixou tudo claro isso. Jesus deixou, olha, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome, mas tenha bom ânimo, eu venci, tu também vai vencer, tenha força. Eu vou te dar a vitória, continue pregando. Se a gente está agradando o mundo, a gente está desagradando a Deus. E tem muita igreja que está agradando o mundo. Está o quê? Satanás misturando a verdade com a mentira, como eu sempre falo. Focamos na igreja católica, mas esquecemos que dentro da igreja evangélica tem a verdade com a mentira. Doutrina dos homens, doutrina maligna, avareza dentro dos irmãos. Os filhos estão crescendo avarentos, os filhos estão crescendo egoístas, cristãos egoístas. A igreja primitiva crescia na graça, no conhecimento e não faltava nada, porque todo mundo um ajudava o outro. E hoje é cada um por si. Hoje, como a gente fez um trabalho social, mostrei um pouquinho, só não mostrei as pessoas, mas eu mostrei as quentinhas, o trabalho social, e a gente entregando de bicicleta, com bolsa de feira, entregando com as crianças junto, o pequenininho na frente, a menina atrás, a menina com a outra bicicleta, e a outra menina com a outra bicicleta, minha esposa com outra bicicleta, carregando a sacola também cheia de comida, e a gente entregando, e pessoas passando e falando, nossa, que bonito, olha que ação, que atitude bonita. E veio um jovem que estava ali perto e falou, pastor, olha, a gente não vê isso aqui, ninguém ajuda nem nada, não, a gente, admirando o Senhor. Pediram oração, pessoas que não estavam recebendo, pessoas que não eram moradores de rua, pediram oração. Moradores de rua, abracei, coloquei a mão na cabeça, a mão no coração, orei. E todo mundo perguntando isso, aquilo, outro, e pedindo e agradecendo. Eu falei, olha, foi simples. É simples demais, é de amor, é de coração. Isso é o papel da igreja. Isso é o papel nosso como cristão, fazer o ID. Não é pregar para o rico, pregar para isso ou pregar para isso. Porque descer o cajado para quem é crente é muito fácil. Agora, você falar para um morador de rua, entrar dentro de um lar, um cara mal carado, isso, aquilo, outro, falar, é muito mais difícil. A pessoa não quer falar isso. Agora, olhar quem você conhece, que é sua ovelha, que é isso, aquilo, outro, é muito mais fácil. Botar ali no medo, isso, aquilo, outro. Agora, pregar, como a última vez, sem ser da quentinha, eu preguei para moradores. Eu falei, toma vergonha na cara, toma uma atitude. Larga essa vida, volta para onde você tem que voltar, pede perdão que você tem que pedir, mas aceita Jesus, entrega a sua vida, larga o engano, o roubo, a mentira, a prostituição, larga essa vida de andarilho. Então é quando Deus fala isso, aquilo, outro. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo nos ensinar o caminho que devemos andar. É ser discípulo, tomar um tapa numa face e virar a outra.
Quanto mais você é perseguido, mais ele está te empurrando para o propósito do Senhor. Ele está empurrando para a vontade dele. Cada lá que eu tenho alcançado, cada vida que eu tenho alcançado, família que eu tenho alcançado, através das lutas, das perseguições. Ninguém para me ajudar tem, mas para criticar, perseguir, caluniar tem. Mas Deus ouviu uma palavra do Senhor desde lá do Rio de Janeiro. Quando o povo da igreja não quiser ajudar, eu vou usar lá de fora. E tem sido assim na minha vida. Por quê? Porque eu não mostro santidade. Carteirinha para mim não fala nada. O que vai mostrar que você e eu somos homens de Deus é o quê? A nossa atitude, a nossa perseverança, o tempo. Nada melhor do que um dia após o outro. Que a gente vai, o caráter de perdoar nossos inimigos. De você estar lado a lado daquela pessoa que falou mal de você e você tá ali ó, com o coração limpo e conversando e abraçando. Jesus estava sendo crucificado, foi caluniado, perseguido, apanhou, foi humilhado, foi afrontado, tomou tapa, botaram um espinho nele, humilharam, zombaram dele e ele estava lá na cruz o que? Pedindo perdão. Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então a gente precisa viver o evangelho de verdade. Estão aí pulando o carnaval. Quantos cristãos tá desde dezembro de férias pregando, dizem que estão aí fazendo a obra de Deus? Mentira, estão aí no carnaval, pulando o carnaval, estão isso, estão aquilo outro. Esse pastor aí mesmo que pregou, foi lá, falou que o carnaval não é do demônio, o carnaval é dos carioca. O carnaval aqui é de Deus, o carnaval é do demônio. Onde os terreiros estão fechados agora lá no Rio de Janeiro, e estão todos os demônios aonde? No carnaval, onde veio doentes. Lembra o coronavírus, como se espalhou mais rápido no Brasil? Estavam escondendo lá, escondendo. Depois do carnaval, aí veio tudo que veio. E agora diz que está vindo uma pior. E Deus tem misericórdia, não vai morrer quem tem que morrer, vai passar quem tem que passar, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Se Deus nem poupou, antigamente foi jogado na cova do leão, os filhos foram comidos, porque era a palavra de Deus de ser perseguido por tanto tempo, vai ser a mesma coisa agora, meu. Para de ver uma vida religiosa, de doutrinas humanas, e está na hora de a gente viver o quê? O evangelho de verdade. Ser uma noiva prudente e vigilante, não uma tola, mas ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca, uma vida de estar com uma vida no altar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então devemos buscar o Senhor, devemos buscar a presença do Senhor e nos consagrar, porque viver é ganho, morrer é lucro. E o que é melhor? É lucrar. E a nossa verdadeira aposentadoria não está na terra, mas sim está no céu, está diante do Senhor. Essa é a nossa verdadeira aposentadoria. É um dia estar com o Senhor. A nossa verdadeira aposentadoria é um dia estar com o Senhor. E qual o caminho que você deve ensinar para a sua família, para os seus filhos? O caminho da eternidade, aonde não vai sofrer, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter perdição, aonde não vai ter nada de tristeza e de perda, mas vai ter alegria para estarmos com o Senhor. O que você estiver passando, creia que é a última palavra do Senhor, mas você precisa ter uma vida de oração. Se você entrou por um momento difícil da sua vida, é Deus te ensinando, é Deus forjando o seu caráter, é Deus curando as suas feridas, é Deus tirando você do passado, é Deus ensinando a você a ser mais dependente dele, a ter mais uma vida de oração, de jejum, é você aprender a viver em santidade, é você aprender a amar todo mundo e todos e orar, interceder e levar a palavra, é você se firmar, estar na igreja, estar diante do Senhor, pregar a palavra. Você tem um chamado tão lindo que Deus tem na sua vida, e você fica aí, ó, presa no deserto, presa nessa luta, nessa circunstância, nessa situação. Eu nunca esperei na minha vida o recurso vir, a minha vida mudar, entrar a providência, os recursos, mas eu sempre fiz, busquei, orei. Se tinha bermuda, se tinha uma blusa, eu ia para evangelizar, ia para orar, ia para pregar. E Deus sempre, igual eu falei com a minha esposa ali, eu orei: Senhor, eu só tenho isso aqui para fazer para o morador de rua, para fazer o trabalho social. E já na mesma hora veio oferta, na mesma hora a gente correu atrás, na mesma hora, no outro dia já tinha mais condições. Os frangos que a gente fez, arroz, feijão, frango,
Compramos coxa de frango daquelas grandes, cortou em picadinho, e ali com molhinho, e aí com suco que a gente fez. E foi tudo para a honra e glória do Senhor. Compramos 100 marmita, fizemos 15, vamos fazer mais 15, porque não dá para levar. A gente está orando a Deus e agradecendo a Deus pelo carro que Ele vai enviar. A carta temos, agora falta o carro para fazer o trabalho social, a obra de Deus. Mas não vamos esperar o carro ou alguém ajudar, vamos fazer nós mesmos, do jeito que dá. Se não tem bicicleta, vai a pé. Mas a gente tem que o quê? Provocar o nosso milagre. Assim como Jó perdeu tudo, mas ele adorava e glorificava o Senhor e falou: não eu nasci, não eu morri. Deus dá, Deus tira. Bendito, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. É assim que vem o recurso, porque a gente faz a nossa parte. Aquilo que não dá para fazer, Deus ele vai entrar com a parte, Ele vai enviar ajuda, Ele vai enviar socorro, Ele vai enviar condições, Ele vai enviar prosperidade, Ele vai enviar a providência, porque Ele é o dono da seara, e Ele sabe qual é a ferramenta que a gente precisa, Ele sabe da roupa que a gente precisa, Ele sabe que precisamos de ter um teto, Ele sabe que a gente precisa ter um dinheiro, Ele sabe de tudo isso. Ele sabe de todas as nossas limitações. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Faça a sua parte, que é jejuar, é orar, é exercitar o seu ministério, é pregar para o espelho, é fazer isso, aquilo, outro, evangelizar, é visitar os doentes, é ensinar a tua casa, ser o pastor da sua casa. Ah, eu tenho que chamar de pastor, mas se não pastoreia a sua casa, não pastoreia a tua esposa, não pastoreia os teus filhos. Ah, eu tenho que chamar de evangelista para fora, mas se você não evangeliza nem o teu bairro, nem a tua família, se você não evangeliza aonde Deus te colocou tantas situações que a pessoa contou o problema, você ficou lá, e aí atrasado, não vou embora, tem que ir, por causa disso. Aí vai embora, deixa a pessoa lá, ou às vezes você conta até o seu problema, é mesmo, né? Nossa, esse governo tá ruim, olha, nossa, tá difícil, né? Isso, aquilo, e Deus está te dando a oportunidade para evangelizar, Deus está te dando a oportunidade para pregar, pelo amor de Deus, acorda. Deus está te colocando uma fila de banco, uma fila de mercado, não é para você falar mal da atendente, mal do mercado, mal disso, aquilo, outro, estresse, e isso com o filho, gritando com o filho, não. É para você entender que Paulo e Silas estavam presos na cadeia para um propósito, vocês estão ali, nessa situação, ali no hospital, onde Deus te colocou, é para falar da palavra do Senhor, para pregar, é para orar, é para interceder, é para levar o amor e falar, calma, eu sei. Igual teve uma vez, todo mundo brigando lá porque na escola esqueceram a chave. E quantas das vezes as mães chegam tarde para pegar os filhos, depois da hora, porque tem outro filho para pegar, ou por causa do trabalho, isso, aquilo, outro, e pede desculpas, não, tudo bem. E por que a gente não pode entender se um dia teve uma falha, ou 2 dias? Se a gente falha todos os dias a gente falha com as pessoas, falha dentro da nossa casa. Só que a gente quer que todo mundo nos entende, mas a gente não quer entender ninguém. A gente quer que nossos filhos nos obedecem, mas a gente não ama, não ensina, não orienta, não ajuda. A Bíblia diz que não é por força nem violência, é a perseverança. A Bíblia diz que a gente tem paciência com aqueles que são mais fracos na fé, ou aqueles que são bebê na fé, e a gente precisa ter o fruto do Espírito, o Espírito Santo na nossa vida. Ore. Consagre, o jejum é um só, é pela vida espiritual, é para quebrar o jugo, quebrar as correntes, quebrar as cadeias. A Bíblia diz mesmo, casca de demônio só sai com jejum e oração. Se você está sofrendo por alguma coisa, jejua, ora. Se você está sofrendo por alguma coisa, está com alguma enfermidade, está sendo vítima de alguma coisa, jejua e ora. Lembra de Esther? Esther, ela não foi para cima, ela recebeu notícia, calma aí que vamos orar. Bota todo mundo para orar, você ora, todo mundo vai orar, até animais. Vamos orar aqui, vamos todo mundo orar. E o que aconteceu? Deus a quebrantou, quebrou todo o poder das trevas e mudou o cativeiro. Mudou um cativeiro. Por causa de um jejum e uma oração. Por causa de um jejum e uma oração. Por causa de um jejum e uma oração, as cadeias se quebrou. Lembra de um povo, Jonas foi lá pregar? O povo se arrependeu. Jejum e oração, nem animais comia. Ninguém, o rei falou, ninguém vai comer.
e Deus se arrependeu de uma nação contaminada. Uma nação que subiu diante de Deus as coisas ruins, ele foi para destruir. Sodoma e Gomorra era a mesma coisa, só que não se arrependeram. Mas esse povo se arrependeu e Deus teve misericórdia. Quer que Deus tenha misericórdia da tua vida? Quer que ele entre com a última palavra? Quer sair do deserto? Quanto tempo tu está nesse deserto? O que falta para você receber o teu milagre? É você ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, a gente prefere ficar numa igreja que bate, grita, roda, isso, aquilo, outro. O que você aprendeu ali? O que você ouviu? Nada. Você vai com essa doutrina para dentro da tua casa. E aí, como sacerdotisa, não respeita o esposo. Toque em mim não, que eu sou ungida. Deus vai matar isso, aquilo, outro. Deus é com o sacerdote, se você não sabe. Se o sacerdote erra, aí fala, a oração não sobe. Mas se ele é certinho com Deus, a oração sobe. Então Deus, ele é com o sacerdote. Deus é com o sacerdote. Deus, quando chegou para Adão, falou, Adão, mas foi a mulher. Adão, isso, aquilo, outro. Foi no Adão cobrar. Então, se você não faz o seu papel, como é que você está dentro de casa? Como é que o esposo, separar, Deus vai descer para o sepulcro, aí você vai isso, aquilo, outro, falar a sua versão lá para a igreja, aí nessas coisas aí que é de ungido, isso, aquilo, outro, Deus vai descer a sepultura, a sepultura, vai morrer, vai isso, aquilo, outro. Deus vai matar. Que Deus é esse, pelo amor de Deus? Estamos na graça do Evangelho. A graça será como o juiz lá. A graça é aqui. Só que a graça vai ser pior do que no Antigo Testamento. Por quê? Quando vê um juiz, quando vê um julgamento, é céu e inferno. Tu teve a oportunidade aqui na graça. Só que na graça você fazia tudo que você queria, o livre-arbítrio. Então a graça tem que ter alguns cuidados. Não, meu livre-arbítrio, o controle da minha vida é o Senhor. Eu sou que nem uma criança de colo, 100% dependente de ti. Porque senão eu vou fazer besteira na minha vida. Amém? Então a gente precisa depender e colocar Deus em primeiro lugar. Como é que a gente coloca? Praticando a palavra. Deixando Ele ensinar, né? Deixando Ele o quê? Ele ensinar a nossa vida. Amém? Deixar Ele que toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa e ministrada a verdade e repreender o mal para corrigir os erros e ensinar de maneira como viver. Repreender o mal que a gente está praticando. Para nos corrigir, para o nosso bem. O pai repreende o filho que ama. Ele corrige eu e você pelo nosso bem. Para corrigir esse caminho mal que a gente está indo. O caminho de Satanás, o caminho do inferno, o caminho do maligno. E para a gente viver o bem, viver a palavra e andar na palavra. Amém? Viva a palavra. Deixa Ele te corrigir. Deixa Ele corrigir a sua vida. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te confrontar. Deixa Ele trabalhar no teu caráter. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, trabalha na nossa vida. Trabalha no nosso caráter. Tira nossa vida do mal, do caminho errado. Nos ensina a ter mansidão. Nos ensina, Senhor, a andar na Tua palavra, a sair do meio da confusão. Tira a escama da nossa vista, para a gente não ser mais, meu Pai, como mulher de malandro, que só apanha, 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 e vive uma pessoa revoltada e continua amando essa prática, mas que vemos andar na Tua verdade, que vemos amar o esposo, a esposa, os filhos, e vemos largar o erro, a prática do pecado, a prática da maldade, mas vemos andar na Tua verdade e na Tua palavra. Nos guarda debaixo das Tuas asas. A Sua palavra diz que um cego não guia outro cego. Nos amostra o caminho que devemos andar. Nos amostra o nosso erro, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o papel de ser sacerdotisa, sacerdote, de ser filho. Tira a mentira da nossa vida. Tira a cegueira espiritual, a surdez espiritual. Tira, Senhor, o pessimismo, a mania de perseguição. Tira, Senhor, tudo que nos atrapalha
diante do Senhor, mas nos liberta como libertou Jacó, nos confronta, nos molda, nos restaura, mas queremos praticar a tua palavra, andar na tua verdade, porque somos discípulos para aprender a tua palavra. Nos ensina, papai querido, e quebra todo o poder das trevas sobre a nossa vida, toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja. Desfaz agora, meu Pai, todo o pecado, aonde o mal entrou pelo pecado, o pecado da rebeldia, o pecado do vício, o pecado da depressão, da ansiedade, o pecado, Senhor, que vem nos separando diante do Senhor, mas venha nos pegar pela mão direita e nos conduza para o caminho da tua vontade. Meu Pai, às vezes, como o Senhor fala em Romanos 8, que nos separar do amor de Cristo, a luta, a tribulação, a dificuldade, não somos nós mesmos. E o que nos impede de nossa casa ser transformada, ser liberta, ser salva, o que impede para o nosso milagre acontecer somos nós mesmos, que não queremos ouvir e praticar a tua palavra, não queremos deixar o Senhor lapidar e mudar a nossa vida, os nossos pensamentos. Nos purifica, nos renova, Senhor, porque dependemos do Senhor. Mas não queremos mais ser essa pessoa nervoso. Não queremos ser mais, meu Pai, uma pessoa desconfiado, uma pessoa murmuradora, uma pessoa intrigueira, uma pessoa, meu Pai, contendeiro, uma pessoa que anda no caminhos errados, senta na roda de carnecedores. Dá ouvido a essas pessoas que dizem que te servem. Senhor, mostra o caminho que essa pessoa deve andar. Arranca desse lugar, arranca dessas pessoas que não temem a tua palavra, que não seguem o teu mandamento, os teus ensinamentos, a tua ordem de formar discípulos para ti, Senhor, não para o homem. Então, mostra o caminho que essa pessoa deve andar, mas tira a escama da vista. Essa pessoa não é saco de pancada, sua família nasceu para ser feliz, nasceu para arrebentar, nasceram para ser honrado, ser um casal de honra, um homem de honra, uma mulher de honra, filho de honra, pessoas de honra, de excelência, em nome de Jesus, Senhor. Quebra, meu Pai, tudo que foi semeado, quebra, meu Pai, todo o espírito da doutrina, quebra, meu Pai, todo o espírito da religião, quebra, meu Pai, toda a cegueira, todo o medo de líderes que escravizam pessoas, que escravizam, meu Pai, para ter o dízimo, para ter uma igreja cheia, para ter na sua mão, para receber tudo que a ovelha tem, que é o lã. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre na casa dessa pessoa, faz um milagre nesse homem, nessa mulher, e entra com a última palavra, e que essa família venha colocar o Senhor em primeiro lugar, e os filhos venham seguir o exemplo dos seus pais, que é o exemplo da tua palavra, da paz, da mansidão, de orar, de jejuar, de ler a tua palavra. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma vida de oração, uma vida de ouvir a palavra de Deus. Pega essa palavra aqui, ó. Pega, estude essa palavra. Não tenha correria para ler essa palavra mais rápido. Lê o Evangelho. Lê o Evangelho. Não fica muito preso no antigo, não. Lê o Evangelho. Lê o Evangelho de Jesus, a carta dos apóstolos, tudo que foi ensinado. Tudo que é ensinado. Tem igreja que só prega o Antigo Testamento, jamais quando é fogueira santa, quando é para sugar lã das ovelhas. Estuda a palavra, medita, come a palavra, mastiga a palavra de Deus. O Espírito Santo só vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. Não seja uma pessoa simples que vai no vento de doutrinas. Foge dessas pessoas que são rancorosas, são um tanto cajado, que Deus mata, que isso, aquilo outro, mas anda com pessoas que vão querer ganhar almas, vão querer aprender a palavra, vão querer fazer discípulo, vão querer viver o evangelho de verdade, passa o que doer, doa o que doer, a luta que passar, mas vai pregar
a palavra do Senhor. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, ativar o sininho. Compartilhe com seu contato alguém que precisa de uma palavra dessa. Compartilhe. Faça o papel de evangelista. Compartilhe com alguém que precisa. E coloque no comentário pedido de orações, pedido de oração. Tá bom? Eu estou orando pela sua vida. Cada comentário que vocês colocam, eu oro pela vida de vocês. Juntos somos mais fortes. E Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Pode contar comigo. Eu estou orando pela sua vida. Às vezes eu não estou indo muito porque é muita correria na semana. As crianças, trabalhos sociais, culto no lar, igreja. Então é muita coisa para a gente fazer. Mas estamos aqui, falando que aquilo que Deus falou, amplifica a sua voz para pregar o Evangelho. E usamos o microfone, isso, aquilo, outro, mas usando também a internet para levar a palavra do Senhor. Não se esqueça, o milagre seu só depende de você. É de você. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você é a sua casa. Cuida de você, da sua vida espiritual. Se alimenta da palavra. Não de qualquer porcaria, mas da palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. E que Deus possa entrar com a providência e mudar a tua história e te levantar e te usar para ajudar outras pessoas e levantar outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.